Nós temos uma tendência a imitar comportamentos. Então, sim, a única forma de mudar de comportamento, mudar de resultado, é mudar de ambiente. É mudando de ambiente? A única maneira de mudar de vida é mudar de ambiente. O ambiente, ele acaba definindo muito o nosso comportamento. Tem um neurônio no nosso cérebro, o meu doutorado é em filosofia da mente e neurociência. O neurônio espelho, o nome já diz, ele espelha comportamento, ele espelha sentimentos. Você tem um filho de que idade? 7. Se você passar ali e ver um acidente, uma criança de 7 anos arrebentada no chão, ensanguentada, o que você vai sentir? Eu vou socorrer. E imediatamente você vai fazer uma remissão ao seu filho, não vai? Ou uma situação parecida? Porque o seu neurônio espelho na hora ativou e te fez uma comparação em relação ao que você vive. E o neurônio espelho faz isso o tempo todo, especialmente com ambientes. Por isso que aquela história de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, dos livros que a gente lê, isso é verdade. Então nós temos uma tendência a imitar comportamentos. Então sim, a única forma de mudar de comportamento, mudar de resultado, é mudar de ambiente. Eu dei um exemplo de até foi num podcast há um tempo atrás, esse vídeo viralizou horrores, que eu falava sobre uma situação que eu vivi com o meu avô da pesca do caranguejo. E essa é muito simbólica para mim, ela elucida exatamente a sua pergunta. Que o meu avô me levou para assistir essa situação da pesca do caranguejo. E você já viu pescar caranguejo? Não. Um balde pequeno, aquele pessoal fica ali dentro da lama, do mangue. Colocando na mão. Mas é um balde de 5 litros. E eles saem de lá com uns 40 caranguejos. Você já parou para pensar? E eles saem vivos. Porque ele chega lá no lugar vivo, na barraca. Porque senão ele entra em deterioração e já não tem o mesmo sabor. Então eles põem ali 40 caranguejos dentro do balde e a minha curiosidade durante a pescaria era exatamente essa. Como que esses caranguejos não saem do balde? Aquele tanto de caranguejo dentro de um baldezinho de 5 litros. E aí meu avô falou uma frase que foi emblemática. Ele falou, primeiro você cala a boca, fica fazendo pergunta demais. Porque para aprender a gente primeiro precisa observar. Eu observei mais uns 20 minutos depois, ele falou, agora você pode perguntar. Eu falei, como que os caranguejos não saem do balde? Por que fica aquele tanto de caranguejo, tá tudo vivo e nenhum sai do balde? Ele falou, presta bastante atenção no que está acontecendo. Quando um está subindo pela borda do balde, os outros de baixo puxam ele para baixo. O caranguejo nunca quer que o outro saia do balde. Quando você está fazendo dieta, você vai arrumar 20 pessoas para falar para você não fazer, para te oferecer comida, para te oferecer farra. Quando você quer mudar, fazer academia, você vai achar milhares de motivos para não fazer, porque o ambiente, ele te força a querer permanecer no mesmo ambiente. Um caranguejo não quer que o outro saia do balde. Até em família isso acontece. Em família isso acontece claramente. Quando alguém se destaca mais no meio da família, aí você vai ver inclusive exemplos bíblicos, quem vendeu José do Egito para os passantes que estavam no deserto? Os irmãos de José. Quem matou lá dos irmãos Caim e Abel? O próprio irmão. Por quê? Porque quando você é diferente, você se destaca no ambiente, ou você sai do ambiente, ou o ambiente te engole. Você não tem outra opção. Ô André, queria falar sobre... Achei porrada essa resposta. Essa pergunta foi de um convidado que teve aqui, que ele falou isso. Ele falou, a única maneira de mudar de vida é mudando de ambiente. Me marcou porque eu achei tão pesado, né? E é tão verdade isso. E tu vê que as pessoas tentam de todas as formas mudar de vida, mas não mudam de ambiente, elas não conseguem. Eu falo, Fer, que na minha vida aconteceu uma coisa muito simbólica em relação a isso. Nós somos 7 filhos. Minha mãe teve os 7, meus pais com muita dificuldade financeira. Nós catávamos sucata para comprar material escolar e para poder estudar. Então, meu pai conseguia, no máximo, comprar a comida, a alimentação, mas não conseguia comprar material escolar. E minha mãe, todos os meus irmãos estudaram na escola do bairro, que era uma escola ali condicionada àquela realidade. E quando a minha mãe foi me matricular na escola do bairro, eles faziam uma prova de aptidão, lá em 1980 e poucos, uma prova de aptidão. E aí a diretora disse para minha mãe, ela falou, é uma dó essa menina estudar aqui. A senhora poderia matriculá-la nas escolas do centro da cidade, que na época eram escolas melhores, pessoas de condição, não existia escola particular, então as escolas do centro era quem tinha mais condição social. E eu fui a única dos 7 irmãos que a minha mãe matriculou na escola do centro. Eu falo que foi a minha maior bênção e a minha maior desgraça. Enquanto eu vivia no bairro com os meus irmãos e com os meus coleguinhas, eu achava que eu era muito feliz, porque eu não conhecia outras coisas. Quando eu vou para a escola do centro, eu conheço crianças sendo buscadas de carro pelo pai, eu conheço coleguinhas que no final do ano vão para a praia todo final de ano, eu conheço comidas que eu nunca tinha ouvido falar, e ali eu tenho um choque. Ali eu descubro que a minha condição social era pobre, que eu era pobre, até então não sabia.
Isso foi chocante, foi doído, mas isso abriu um universo para o desejo. E a psicanálise diz que desejo é vida. Nós precisamos ser um ser desejante. Quando cessa o desejo, cessa a vida. Doeu, mas me fez querer ter carro, me fez querer que os meus filhos pudessem estudar em escolas boas, me fez querer que os meus filhos fossem para a faculdade, estou falando, estou arrepiando. Me fez querer viajar todo final de ano, me fez querer sair da condição que eu existia. Eu fui a única e a primeira da minha família que fez faculdade, de todos os meus irmãos. E por quê? Porque mudando de ambiente, eu tomo um choque. E eu percebo que o ambiente que eu vivia não era o ambiente que eu queria permanecer e criar meus filhos. Então, olha como isso é muito verdadeiro. E eu falo isso o tempo todo e proporciono isso para os meus filhos o tempo todo. Vocês têm que conhecer vivências diferentes de vocês. Para quê? Para ampliar o desejo, para querer mais. Não pode ficar ali estratificado. Tem que sempre olhar para uma perspectiva de pessoas que estão fazendo coisas diferentes, coisas melhores, outros assuntos, outras situações. Para quê? Para abrir perspectiva. Então, mudando de ambiente, eu puxo para cima. Eu quero ficar melhor, eu quero crescer. Vamos falar sobre desejo. Deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta em relação a isso. Por que toda família tem um tio rico? Eu gostaria que a dona minha fosse eu. Não é? Estamos lutando aí, né? Estamos correndo atrás. Eu sou a tia que trabalha muito. Não começa que eu vou perguntar sobre o ego. Eu sou a tia que trabalha muito. Friday. Toda família tem um tio rico, toda família tem um tio que tem que chegar de São Paulo na hora do velório. Aí demora a enterrar o morto porque o tio tá chegando. Toda família tem. Pelo menos em Minas tem. Na minha tinha. Mas por que tu acha que toda família tem um tio rico? Eu não sei se existe uma teoria, né, para isso, assim. Eu tenho alguns palpites. Eu acredito que sempre tem alguém que se destaca, que é um pouco fora da curva. E aí eu tenho, claro, minhas teorias pessoais. No meu caso, eu sou a 7ª filha. Minha mãe já estava cansadíssima de criar menino. Então ela não tinha muito tempo para me formatar dentro daquela educação formal que ela e meu pai conheciam. Então eu fui meio que criada, meio que solta, meio que por mim mesma. Então eu fui chegando às minhas próprias constatações. O Piaget fala uma coisa muito interessante sobre o desenvolvimento de criança. O Piaget vai dizer que a criança adquire moral não é pelos pais e nem é pelos livros. É uma evolução natural. Assim como a lagarta vira borboleta, por uma evolução natural. E o Piaget, inclusive, vai fazer essa comparação. E eu acredito em partes nessa teoria. Eu acho que, de certa forma, nós formatamos os nossos filhos. Mas eu acho que uma dose de liberdade dá a eles essa possibilidade de ir além. Eu fui essa criança que meu pai e minha mãe tiveram muito tempo de me formatar. Então eu comecei a experimentar e a ver vivências que não eram as deles. E acabei criando uma mentalidade diferente dos meus irmãos, e aí desagou aonde desagou, que eu acabei crescendo mais do que o meu nicho familiar ali. Essa é a minha história. Ô André, eu tava esse final de semana conversando com um amigo que ele coordena funcionários de vários restaurantes, né? Então, assim, um pessoal que trabalha de cozinha, auxiliar e tal. Ele fala, cara, meu problema é o seguinte... O cara recebe o contra-cheque, R$2.000, ele vai no shopping center e compra um tênis de R$1.000 parcelado em 10 vezes. Isso é desejo, a pessoa tem um desejo por aquela peça de roupa, no exemplo, por aquele tênis. Como que se pode domar o desejo para que você não tome decisões que claramente são estúpidas nesse sentido, né? Primeiro, que o desejo, e seu exemplo foi ótimo, né? O desejo, ele precisa ser pautado pela responsabilidade. Nem tudo que eu desejo eu posso e nem devo. Uhum. A métrica é sempre posso, quero e devo. Desejar é maravilhoso e tá tudo certo. Eu desejo ter um avião para eu não precisar pegar voo comercial. Posso? Não. Devo? Então, posso, quero, devo. Eu devo fazer essas 3 perguntas. O desejo, ele não precisa necessariamente... E aí eu ainda vou um pouco além. Uma pessoa que ganha 2.000 e compra um tênis de 1.000, não é o desejo do tênis, é o desejo do status. Uhum. O desejo não era o tênis, o desejo era ter status. E aí a gente precisa se perguntar que tanto que eu estou disposto a pagar pelo status, né? Eu tenho condição de manter uma vida de status, sendo que eu preciso do básico? A pirâmide de Maslow vai dizer lá das necessidades básicas do ser humano e depois a gente vai evoluindo nessa pirâmide. Se você não tem ainda saúde, segurança, moradia, o mínimo, você já vai pular para o 2º degrau da pirâmide ou o 3º, que é status. Então, o desejo... Ele nos move, ele precisa existir. Mas o fato de ter desejo não quer dizer que eu tenho que atender ao desejo, não. Quem atende a desejo o tempo todo é animal. Animal vive baseado no desejo. Então ele tem desejo, ele tenta cumprir o desejo. Ser humano precisa desejar, mas precisa fazer filtro no desejo. E precisa saber separar também. O Titãs tem uma música maravilhosa que ele fala no refrão. Desejo, necessidade, vontade. Sempre que você sentir alguma coisa, se pergunte se é desejo, se é necessidade, se é vontade. E aí você vai a partir dessas perspectivas. Se for necessidade, precisa cumprir.
Comida, saúde, segurança, moradia. Isso é necessidade. Aí eu vou pôr a necessidade abaixo e o desejo acima. Aí é uma imbecilidade aí. Mas como que se trata alguém que faz isso repetidamente? O que se diz para um paciente que chega, cara, eu tô talvez cedendo demais ao desejo, seja ele qual for, de alguma coisa que está prejudicando a pessoa financeiramente, ou de saúde, ou emocionalmente. Mas ela sempre, quando tem aquela oportunidade, que teve ali um momento onde o cara estava na loja, pegou o tênis na mão e cometeu o ato estúpido, né? Como que se controla nesse momento quem tem um comportamento assim? Todos os desejos que desaguam num ato estúpido, e aí agora eu vou falar da minha metodologia. Cada um tem a sua, e capaz que os meus colegas de saúde mental aí vão arrancar roupa e brigar comigo, que é sempre isso que acontece quando eu me posiciono assim. Eu acho que esse tipo de pessoa precisa sair da infantilidade e do corpo de criança, da mentalidade de criança. E aí esse paciente, teoricamente, ou esse amigo que te pediu um conselho, ele precisa de um choque de realidade. Além da terapia, ele precisa de um choque de realidade. Eu sou casado e eu desejo muito a fulana de tal, e eu estou quase cedendo a esse desejo. O que é que eu preciso? Eu preciso vergonha na cara. Eu preciso entender qual foi a minha opção. Ninguém te obrigou a casar e ninguém te obriga a ficar casado, e nem pôs um revólver na sua cabeça. Então, se você resolve ir além desse desejo, e de novo, os meus colegas vão falar um monte. Eu até vou te ajudar a analisar esse desejo. As sessões até vão se seguir. Nós vamos ficar alguns meses conversando sobre isso. Se você tem um problema referente à maternidade, ao seu complexo de Édipo, à sua transferência sexual, nós vamos trabalhar isso tudo. Mas também nós vamos trabalhar a questão da vergonha na cara e do choque de realidade. Eu ganho 2.000 e compro um tênis de 1.000. Eu preciso trazer essa pessoa, primeiramente, aí é a minha metodologia. Depois nós vamos trabalhar o que está por trás desse comportamento. E nunca deu errado para quem vai meter o pau em mim. Nunca deu errado. Os meus pacientes saem felizes da vida e dizem, nossa, graças a Deus que alguém falou para mim o que eu precisava ouvir. Eu vou trabalhar as motivações que estão por trás disso posteriormente, mas não dá para não passar pela sinceridade e pelo choque de realidade.